Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal, sempre trazendo para vocês as principais notícias do mercado de fundos imobiliários. E hoje nós vamos estar falando aí do GARI 11, um dos excelentes fundos de renda urbana e que tem dado uma excelente oportunidade para você investidor, tanto no ano de 2024 e vai continuar dando oportunidade ao longo do ano de 2025. Por quê? Porque ele é um fundo de tijolo, certo? O GARI 11 ele é caracterizado como um fundo de renda urbana agora, porque antigamente ele investia em galpões logísticos, até que ele acabou diversificando aí o seu portfólio, adquirindo algumas estruturas, por exemplo, do Grupo Pão de Açúcar, do Grupo Mateus. Então, isso fez com que ele saísse daquele segmento de galpões logísticos e ele migrasse para o segmento de renda urbana. Ele é um fundo bastante acessível, na casa de R$ 8,20, ou seja, com R$ 8,20 você já consegue investir, ou seja, com menos de R$ 10, R$ 10 hoje que quase não tem valor no comércio, né? Com esse valor de R$ 8,20, você não consegue comprar muita coisa no comércio, mas você já consegue investir, ou seja, você já começa a receber dividendos. De quanto? De 12,84%, ou seja, você recebe 12,84% isento de imposto de renda. Ele está com um desconto atualmente de 10%, que é um desconto bem interessante, porque o segmento de renda urbana caiu muito com a subida da Selic. A liquidez dele de 7,93 milhões e um ponto bem interessante é que ele está positivo, ou seja, ele havia caído muito naquele estresse que houve agora no final do ano, né, com aquela pressão ali para aprovação do pacote de redução dos gastos, né? Então, os fundos imobiliários, principalmente de tijolos, sofreram muito, todos eles caíram. Agora, o interessante é que o GARI 11 ainda se mantém positivo na casa de 0,4. Tanto que se nós pegarmos aí os últimos 30 dias, nós vamos perceber o estresse ali, principalmente nas duas últimas semanas do mês de dezembro de 2024, onde ele bateu R$ 7,82, subiu para R$ 6,60, caiu e agora, durante essa semana, a expectativa é que ele ande de lado, ou seja, que ele fique na casa de R$ 8,20. É um fundo bem interessante, que principalmente nos últimos anos ele se valorizou muito. Se não fosse essa subida brusca da Selic, provavelmente nós teríamos aqui ele crescendo ainda mais a cota. Por quê? Porque ele já vinha numa rota de crescimento. Se nós observarmos ali em 2023, teve em alguns momentos, por exemplo, no início do ano, onde você conseguia comprar ele por R$ 6,70. Então ele acabou disparando, né? Principalmente quando saiu aquela aprovação, onde ele deixaria de ser GALG 11, né? Investindo em 4 galpões logísticos e pularia para 23 imóveis, né? Ou seja, ele agora teria aí diversos imóveis para serem investidos. Como nós podemos observar, ele caiu, mas mesmo caindo, se você se posicionou nele no ano de 2023, você está muito bem, ou seja, você não está no vermelho, certo? Se nós descermos aqui embaixo, ele é um fundo de tijolo, tem uma taxa de administração bem interessante, entre 0,94% e 1%. O número de cotistas subiu muito, porque o GARI 11 ele se popularizou no meio dos investidores. Ele é uma espécie de MXRF11 de tijolo, certo? Nós temos o MXRF11 de papel e o GARI 11 é um MXRF11 de tijolo. Ele tem 279 mil cotistas,
tem mais de 147 milhões de cotas sendo negociada, tem um valor patrimonial por cota de R$ 9,16, ou seja, ele está sendo negociado por R$ 8,20. Existe uma expectativa dele subir R$ 1,00. Isso é muito interessante na cota, quando a Selic começar a cair. Tem um valor patrimonial de 1,35 bilhões e o seu último rendimento aí foi na casa de 9 centavos, certo? Se nós descermos aqui, o Gari 11 atualmente ele está pagando abaixo da média, né? 12,84. A média dele é 13,08, ou seja, existe a expectativa dele cair mais um pouco nesse cenário de Selic alta para que ele possa chegar aos 13%, certo? Então não adianta eu enganar vocês, existe essa expectativa. Ele que tinha como hábito pagar 8 centavos, quando ele conseguiu aumentar o seu número de imóveis, ele saiu de 8 centavos para 9 centavos e esses 9 centavos vão se manter aí durante muito tempo até ele expandir o seu patrimônio, certo? Se nós olharmos aqui, quando comparado com o IFIX, ele consegue bater o IFIX, mas vem perdendo para o CDI, né? Principalmente ali a partir do meio do ano de 2024. Né? A partir do meio do ano de 2024, o CDI acabou passando, mas o principal benchmark, que é a inflação, ele consegue bater, né? Porque a inflação está 9,69% e o Gari 11 está um pouquinho acima, 10,66%. Ou seja, melhor investir em Gari 11 do que investir em títulos indexados à inflação até o momento, certo? Mas com relação ao CDI, o CDI tem performado muito bem, né? Porque nós vivemos uma crise, infelizmente, no Brasil, e isso fez o CDI disparar 25,39%, deixando principalmente os fundos de tijolos para trás, né? Então fica bem difícil de acompanhar o CDI, certo? Então ele possui agora 8 imóveis em São Paulo, 4 imóveis na Bahia, 2 imóveis no Rio Grande do Sul, 2 imóveis na Paraíba, 2 imóveis em Alagoas, 2 imóveis no Distrito Federal, 2 imóveis no Rio de Janeiro, um em Pernambuco, um no Maranhão e outro em Goiás, certo? Então, aí são os principais imóveis do Gari 11, né? Então, um excelente fundo imobiliário para você que está começando a investir. Estude o Gari 11, que ele é uma alternativa bem interessante para você colocar na sua carteira como fundo de renda urbana, certo? Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui do canal. Até o próximo vídeo.